Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre análise de empresas, como determinar se uma ação está cara ou barata através do múltiplo preço-lucro. Será uma série avaliando os principais múltiplos de valuation, no mercado. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. O preço-lucro é o múltiplo mais famoso e mais utilizado no mundo de investimentos, para avaliar se uma empresa está cara ou barata. Mas o que é o tal PL, que é o preço-lucro? Como a gente pode avaliar para ver se uma empresa, se o preço de uma ação está caro ou barato? E como determinar, o valor de uma empresa a partir do PL? Então eu vou começar explicando aqui então a definição, do preço-lucro. Basicamente, é uma fração, lembrando aí das aulas aí do colégio, Você vai ter um numerador dividido pelo denominador. Um número em cima, outro número embaixo. O que vai em cima é o valor de mercado ou o preço da ação. E embaixo vai o lucro líquido anual da empresa ou o lucro por ação. Dá na mesma, se você divide preço da ação pelo lucro por ação ou o valor de mercado da bolsa dividido, o valor de mercado dessa empresa na bolsa dividido pelo seu lucro líquido anual. E como sempre, vocês me conhecem, vamos usar um exemplo então aqui para facilitar a vida de vocês. Eu vou pegar aqui a WEG, que é uma empresa aí até conhecida como uma empresa com múltiplo alto, um múltiplo preço-lucro caro. Então eu vou fazer aqui o passo a passo para você entender, professor Eduardo aqui, como determinar então o valor de mercado de uma empresa. Então eu pego as ações da WEG, qual que era a quantidade de ações que ela tinha, cerca aí de 2 milhões e 100 ações, multiplico aqui, peguei o exemplo, o fechamento de outubro, que era R$ 75,83. Então fazendo uma conta aqui de multiplicação, R$ 75,83 multiplicado por 2 milhões e 100 de ações, a gente está falando aqui de um valor de mercado 159,141 bilhões de reais. Então, essa é a parte de cima, então, da conta do preço-lucro da WEG. E aí a gente sempre vai pegar o lucro de determinado período, porque o múltiplo preço-lucro ele pode ser o mês corrente, pode ser o 2019, pode ser o 2021, o preço-lucro você vai usar sempre de determinado ano. Então vamos pegar o balanço completo aqui da WEG. Então a WEG teve um lucro líquido 1 bilhão 615 milhões de reais no ano de 2019. Então vou mostrar para vocês então aqui a conta, aparece o número aqui para você entender qual que é a divisão que eu estou fazendo. Então estou colocando 159,141 dividido por 1,615. Dá um múltiplo bastante alto de quase 100 vezes, A gente está falando 98,5 vezes. Esse seria o múltiplo preço-lucro da WEG para o ano de 2019. Então, parece esse indicador alto, Então, ele é alto ou é baixo? A ação está cara ou está barata? Então, tem duas interpretações principais aí do múltiplo preço-lucro. Esse múltiplo ele indica o tempo, a quantidade de anos que você leva para recuperar o investimento em determinada ação. Então, se o preço-lucro de uma empresa, por exemplo, está em 10 vezes, significa que vai levar 10 anos para você recuperar o valor investido naquela ação com os lucros daquela empresa. Então, a definição do preço-lucro é quanto maior for esse múltiplo, quanto maior for essa divisão preço dividido por lucro, mais cara vai ser essa ação e mais tempo o investidor vai levar para obter o retorno. Outra conta interessante é pensar em retorno, Então, se você pega esse mesmo múltiplo aí de 10 vezes, 1 sobre o preço-lucro, nesse caso aqui 1 dividido por 10, a gente está falando aí de um retorno de 10% ao ano. Então, interpretando aqui o resultado que eu mostrei para vocês da WEG, lembrando, eu usei aqui o lucro realizado de 2019, a gente poderia pegar o de 2020 ou até mesmo a projeção de 2021, mas para facilitar a conta, você vai lá no release da empresa e pega o lucro de 2019. Então, no caso da WEG, então, a interpretação é que leva 98,5 anos para a empresa retornar o investimento
baseado no lucro de 2019. Se a gente fizer aí 1 sobre quase 100, né? 1 sobre 98,5, a gente está falando aí de apenas 1% ao ano de retorno. Então é claro que nem tudo é assim simples, né? Esse indicador ele é muito útil, né? A principal vantagem, eu diria, dele, agora eu vou colocar um quadro, né, para vocês verem aqui na tela, né, com as vantagens e desvantagens desse múltiplo preço-lucro, é que ele é muito versátil, né? Pode ser comparado com a maioria das empresas e dos setores da bolsa, né? Só que uma outra desvantagem, e aqui a figura está na tela para vocês verem, é quando a empresa dá prejuízo, não faz sentido um preço-lucro negativo, né? Não faz sentido dividir o valor de mercado por um prejuízo, né? E é um indicador, como eu mostrei aqui, muito fácil, né, de calcular, né, e simples, né, para qualquer investidor. Agora, né, você tem que tomar muito cuidado na análise, né, por essa análise que eu fiz aqui, né, se a gente não considerar o crescimento dos lucros da WEG, inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, né, temos 2 vídeos aqui sobre WEG, né, no canal, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, inclusive explicando, né, o múltiplo preço-lucro. Você não pode considerar só o lucro de 2019, né, você tem que considerar o crescimento dos lucros dessa empresa da WEG no futuro, né? Então precisa ter essa visão de longo prazo, né? Como as empresas apresentam crescimento de lucro, você vai ter esse preço-lucro ficando mais barato, né? Vamos dizer que o preço-lucro da WEG fosse para dobrasse, né? Vamos chamar assim, vai para 3.200 bi, a gente está falando um múltiplo de 50 vezes. Se ele dobra depois, né, no outro ano, a gente está falando de 25 vezes. Né? Então 25 vezes já não é tão caro comparado a 100 vezes. Importante também dizer que esse assunto, né, o preço-lucro, eu escrevi a minha coluna Domingo de Valor, né? Se você ainda não está cadastrado, né, o link está aqui na descrição do vídeo, receber essas colunas, como o nome diz, todo domingo, com análise completa com todos os números, tá? Para você receber a coluna Domingo de Valor. E aí, infelizmente, né, pessoal, não existe o bom, bonito e barato, né? Então, nessa parte final aqui do vídeo, eu vou comparar 2 empresas que têm lucros, né, múltiplo preço-lucro, bem diferentes, né? E aí, eu vou pegar uma empresa chamada aí de qualidade, que tem múltiplo mais caro, como por exemplo a WEG, que eu mostrei aqui, e uma empresa não tão boa, né, com preços, com múltiplos mais altos, tá? Então aqui eu vou fazer a seguinte conta, né? Eu vou fazer uma projeção de múltiplo de saída, né? Porque sempre que você tem aquisições, você sempre considera um múltiplo preço-lucro. Então, por exemplo, a Natura comprou o The Body Shop lá nos Estados Unidos. Então, essa informação do preço-lucro, quando é divulgada, né, uma aquisição dessa, geralmente a empresa não divulga, né? Então você tem que ver o valor da transação e dividir pelo lucro projetado. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela bem interessante, né, da empresa A, né, que tem um múltiplo justo preço-lucro de 15 vezes. Essa empresa é como se fosse a WEG, ela cresce o seu lucro 15% ao ano e hoje você compra essa empresa 20 vezes. Então essa é a empresa A, mais cara, 20 vezes preço-lucro hoje, esse lucro cresce 15% ao ano e lá, depois de 10 anos, você vai ter um preço justo, preço-lucro justo de 15 vezes. Por outro lado, a empresa B é uma empresa barata, né, que tem um preço-lucro hoje de 8 vezes, só que ela cresce apenas 2% ao ano o seu lucro. E esse múltiplo justo da empresa B é de 10 vezes. Então aqui você vê nessa tabela, né, na parte de cima tem a empresa A, que é a empresa boa e cara, embaixo tem a empresa B, que é a empresa barata, né, e não tão boa ou ruim, vamos chamar assim. Então, na empresa A, dado o crescimento do lucro e dada essa premissa de 15 vezes de múltiplo preço justo, o retorno em 10 anos é de 231%, você pode olhar aqui a última coluna que a gente marcou em laranja, e isso dá um retorno de 13% ao ano para o investidor. Então, essa empresa, se você colocar hoje
Com essas premissas que eu passei, você vai ter um retorno de 231% no retorno dessa empresa. Já na empresa B, a não tão boa, né, a mais barata, você vai ter 52% de retorno em 10 anos apenas. Então, fazendo a conta aqui dos juros compostos, a gente está falando de um lucro aí, de um retorno de apenas 4% ao ano, né? Então, uma empresa hoje está 10 vezes preço-lucro, que é a empresa B, e a empresa A está 20 vezes, no fim do dia a empresa cara é a empresa B, né? Porque você vai ter muito menos retorno do que na empresa A. Então não existe, né, empresa boa, bonita e barata. Eu acredito aqui que é uma questão, né, de visão de longo prazo, né? Então o múltiplo, você não pode olhar só determinado ano, é importante ver a capacidade de geração de lucro das empresas e o PL, né, o preço-lucro, como ele é muito fácil de ser calculado, você usa, né, facilmente para comparar empresas do mesmo setor, né? E aí eu faço uma observação, né, pessoal? Commodities não é muito bom usar o preço-lucro, né? Então, como tem variação cambial, tem exportação, então o setor de commodities, Vale, Petrobras, papel e celulose, até mesmo as empresas aí de proteína animal, não é muito usado o múltiplo preço-lucro. Já nos setores de varejo, de bancos, de alimentos e bebidas, saúde e seguradora, o preço-lucro é um múltiplo muito utilizado. Então, esse era o primeiro vídeo da série sobre múltiplos de mercado, né? Como analisar uma empresa se ela está cara ou barata, múltiplo preço-lucro. Como eu disse, tem um artigo aqui completo do Domingo de Valor, você pode se cadastrar para receber e ler o artigo na íntegra. Era isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.